Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um tema que tem passado na minha cabeça desde o momento que eu comecei a criar conteúdo. Porque, involuntariamente, eu comecei a perceber que isso já estava me afetando. Assim, eu lembro que eu criei o Instagram Literário em 2022. Hoje, né, nós estamos em 2025. Mas, assim, desde 2022, eu percebi que certas coisas que eu postava ou deixava de postar sobre as minhas leituras, eu sempre ficava pensando o que, é que as outras pessoas iriam pensar sobre. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu fiz um pequeno textinho sobre, para poder me guiar mais nessa minha fala. Para quem você lê? E, tipo assim, perceba que eu não perguntei pra você o porquê você lê. Tipo assim, o porquê você lê, você pode falar que a leitura pra você sempre foi algo que te fez feliz desde criança, desde a sua infância, ou algo que, assim, antes ou pós-pandemia, né? Porque esse é um marco, assim, muito forte pra gente, período da pandemia. Sei lá, no período da pandemia, você voltou a ler, você voltou a consumir livros, e aí você hoje em dia não consegue ver a sua vida sem a literatura, sem as histórias, sem os enredos, sem alguns autores, etc. Então, você tem um porquê, e esse porquê é seu, apenas seu, é algo bem pessoal, assim como para mim também é algo muito pessoal, porque eu leio. Mas assim, para quem você lê? Você lê para você mesmo? Você lê porque as pessoas esperam que você leia, que você consuma? A gente vive num mundo de tecnologia, isso é negável. Quando eu comecei a comprar livros, assistir vídeos no YouTube dos influencers e etc., procurar autores, obras, eu pegava as dicas do que eu achava que eu iria gostar e os livros que eu não gostasse, o que eu achasse que eu não ia gostar, eu só não colocava na minha wishlist e eu nem pensava em comprar, sabe? Eu pegava essas dicas do que eu achava que seria legal. Sabe aqueles autores que todo mundo tá lendo e todo mundo tá gostando, todo mundo tá favoritando? Se eu não tinha vontade de consumir, eu não consumia. Bom, afinal, eu li até naquele ponto pra mim mesma. Eu tinha minha biblioteca bem pequenininha, assim, com só os livros que realmente pra mim faziam sentido e que eu realmente de fato queria ler, ou naquele no futuro próximo, ou naquele futuro que eu pensava assim, nossa, não vai ser agora, mas eu aproveitei aquela promoção. Antes de criar conteúdo, antes de criar rede social literária, eu já lia, por exemplo, Machado de Assis, Tolstói, o Jack London, Dostoiévski, Jane Austen. Eu já tinha comprado Guerra e Paz na época, e eu já tinha começado Os Miseráveis, então, clássicos assim, e também eu lia contemporâneos. Contemporâneos eu tentei ler Tudo é Rio e odiei. Sei lá, eu li alguns livros de fantasia, por exemplo, eu li aquele livro de fantasia da Sarah J. Maas, Trono de Vidro. E aí eu li, eu gostava, era uma coisa que me entretinha naquele momento e que eu gostava e tudo certo. Então, eu não tinha aquela necessidade de ficar postando o que eu tava lendo e esperando pra ter essa troca. Mas ao mesmo tempo eu queria muito ter essa troca, tipo assim, mostrar o que eu tava lendo e a pessoa falar assim, nossa, eu também tô lendo esse livro e vamos comentar sobre isso, sabe? E eu acho que essa troca literária, ela é muito boa, sabe? Tem livros que, por exemplo, O Sofrimento do Jovem Werther, a gente releu. Na verdade, a gente leu no Clubinho no ano passado, no final do ano passado. E eu sei que a Ludmilla, na época que ela leu, algum tempo atrás, ela não gostou. Ela achou muito um romancezinho ali, besta, sabe? Ela não gostou. Ela não gostou. Eu e a Jamília, a gente amou esse livro. Outras pessoas também amaram esse livro. A Ana gostou muito desse livro. Então, na hora que a gente foi conversar sobre ele, nossa, a gente teve uma troca que foi muito legal. Então, a Ludmilla, que não gostava daquele livro, passou a gostar e olhar para esse livro de uma maneira diferente. Então essa troca ela faz muito sentido, sabe? Mas eu também fico pensando quando essa troca deixa de ser boa e passa a ser negativa. Quando eu abri o perfil, eu comecei a pensar como as pessoas iriam perceber o que eu estava lendo. Eu deixei de ler muito fantasia, porque como eu lia clássicos, eu entendia que as pessoas esperassem que a todo momento eu estaria lendo apenas títulos clássicos, apenas autores clássicos. E se eu estivesse lendo algum contemporâneo, as pessoas iriam, nossa, sei lá, deixar de gostar do meu conteúdo, deixar de gostar de quem eu era e iriam parar de me seguir. Eu tinha muito isso na minha cabeça, sabe? Por exemplo, a galera às vezes gosta muito de livro contemporâneo e tem um pé atrás com literatura clássica.
E a galera clássica tem um pé atrás com literatura contemporânea, literatura mais dos anos 2000 pra cá, sabe? Que são livros muito interessantes, são livros muito bons. E que não, eu não acho que eles merecem ser tratados dessa maneira, sabe? Então, pra quem você tá lendo? Pra quem eu tô lendo? Tipo, eu tô lendo pra você ou eu estou lendo pra mim e eu estou trazendo aqui minhas percepções daquele livro e você quer ver isso, sabe o que eu quero dizer? Eu lembro também que eu tava conversando uma vez com a Ludmilla sobre isso, e ela falou que às vezes realmente ela deixava de ler, deixava de comprar certos livros e certos autores, certas obras, porque ela acreditava na cabeça dela, e eu também acreditava na minha cabeça, em vários momentos desse período que eu crio conteúdo literário, de que eu não poderia estar lendo aquele livro, eu não poderia estar lendo aquele autor, porque eu deveria estar lendo e consumindo outro. E assim, eu amo literatura clássica, eu amo livros clássicos, o meu autor favorito é o Tolstói. Uma das minhas autoras favoritas, além da Virginia Woolf, que também é uma literatura clássica, eu amo a literatura japonesa contemporânea escrita por mulheres. Eu gosto muito de Natsume Soseki, eu gosto muito também de Junichiro Tanizaki, de outros autores que são considerados assim da galera mais clássica, né, do século XX. Mas eu também sou apaixonada pelas autoras do século XXI, sabe, que estão produzindo coisas que são muito maravilhosas e buscando e traduzindo e discutindo sobre temáticas que aquela galera do século XX talvez não tenha discutido, ou se discutiu não é da mesma maneira, não foi com a mesma profundidade, digamos assim, sobre certos temas que me interessam, sabe? Então, eu queria muito fazer esse vídeo perguntando pra você pra quem você lê. Se em algum momento as redes sociais te afetaram dessa maneira, de tipo, você precisa achar que você precisa estar consumindo determinada literatura, e se você sentiu em algum momento vergonha, e isso é pesado, né? Você falar que você tá com vergonha, ou você, tipo assim, evitar mostrar que você tá lendo um livro por causa do julgamento das outras pessoas. Que em algum momento por mais que a gente fale assim, ai, ela me importa. Em algum momento a gente se importa, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que também aprender. Se você tem Instagram, se você tem alguma rede literária, a gente acaba aprendendo que às vezes a gente tem que realmente ler o que a gente quer e voltar para aquilo, né? Para quem você tá lendo? Você tá lendo pra você mesmo. Esse vídeo vai ser um vídeo bastante curto, mas é de um tema que há muito tempo eu queria conversar com vocês e talvez ser um pouco mais sincera realmente com isso, sabe de luz. Os livros, gatas e livros, gatas, livros e gatas. Em alguns momentos você vai gostar de alguns livros e em vários momentos você não vai gostar de alguns livros e tudo bem. Por exemplo, eu tentei ler alguns livros, eu tentei ler A Fórmula do Amor, eu acho que é Fórmula do Amor, e eu não gostei. E eu acho que, não sei, se aventurar por outros livros também é você se conhecer e saber se aquilo faz sentido pra você ou não. E às vezes a gente sabe que alguma coisa não vai fazer sentido pra gente, mas talvez, sei lá, você que só lê clássico, pega uma Helena Ferrante da vida e você se apaixona completamente e fala que mulher incrível, que realmente ela é. E é isso. Me conte aqui nos comentários se essa loucura toda fez sentido pra você. Se você já passou por isso, em algum momento, se você já, assim, já passou pela sua cabeça em algum momento de, ai, esse livro eu não vou ler, sabe? Ou esse livro eu não vou mostrar o que eu estou lendo porque eu tenho medo das pessoas me julgarem ou algo assim. Enfim, lembre que você lê pra você e pra quem você lê? Você lê pra você, lembre disso. E também acho que é interessante você se aventurar em alguns outros. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava construindo a minha biblioteca bem pequenininha, eu lembro que eu tava focando muito em apenas autores homens europeus. E aí eu fiz uma lista em 2021, 2022, no início de 2022, para preencher algumas lacunas, sabe? Por exemplo, um livro do continente africano, um livro do continente asiático, um livro latino-americano, um livro. Eu ia criando essas categorias, eu ia preenchendo. E aí eu fui me apaixonando por muitos autores, por muitas autoras. E eu acho que também é uma parte muito boa da gente perceber que a literatura ela muda de local para local e a gente também pode se apaixonar por uma literatura que
é longe da gente, sei lá, literatura japonesa é longe da gente, mas que existem sempre temáticas que vão perpassar em toda a literatura que a gente consumir, sabe? Mas a gente só vai ter um outro ponto de vista sobre aquela temática, o que é incrível. Então, é isso. Me digam se tudo isso aí fez sentido ou não fez sentido. Eu juro que na minha cabeça faz sentido, mas eu realmente queria mais instigar essa discussão com vocês e sempre lembrar que vocês estão lendo para você. Não se limitem a não ler um livro porque outras pessoas vão te julgar por causa disso ou algo. Enfim, eu acho que se você tem rede social, provavelmente você já passou por isso em algum momento. E aí eu quero muito te ouvir. Então deixa aqui nos comentários e a gente tem essa troca maravilhosa. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E eu espero muito que tenha feito sentido. Acorda! Gatos, livros e gatas. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.